ministro Ernesto Araújo afirma que não houve golpe em 64. Destaque da repórter Marcela Lorenzetto. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que a intervenção militar de 1964 não foi um golpe. A declaração foi dada durante uma audiência na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Para o chanceler Ernesto Araújo, o que houve em 1964 foi um movimento necessário das Forças Armadas. Vossa Excelência perguntava se eu considero 1964 um golpe. Não considero um golpe, considero que foi um movimento necessário para que o Brasil não se tornasse uma ditadura. Isso não tem a menor dúvida disso. Essa é a minha leitura da história. Após a resposta de Ernesto Araújo, deputados voltaram a questionar a fala do ministro, mas o deputado Eduardo Bolsonaro, que presidia a comissão, interveio. Durante a audiência, o chanceler rebateu críticas sobre a aproximação do Brasil com Israel. As críticas têm a ver com uma visão completamente ultrapassada do Oriente Médio, que vê o Oriente Médio como um terreno de rivalidade entre Israel e os países árabes. Isso é uma realidade que está superada em grande medida. Hoje os desafios no Oriente Médio são diferentes e, portanto, a nossa atuação tem que ser diferente. Acho que em muitos casos tem havido um problema de falta de diagnóstico correto da realidade internacional. O chanceler também negou que exista um apequenamento do Brasil em relação aos Estados Unidos. De acordo com ele, o fato de se colocar como um país amigo dos norte-americanos já abriu várias portas. O ministro das Relações Exteriores disse que está reestruturando o comércio com a China e declarou que não sentiu nenhuma perda nos negócios com os asiáticos. Ernesto Araújo declarou que a questão da Venezuela é a grande prioridade do Brasil na América do Sul. Ele também definiu tecnologia e agronegócio como principais áreas para atuação no comércio exterior. Além dos deputados, estiveram presentes na audiência da Câmara alguns embaixadores e o assessor especial para assuntos internacionais da presidência, Felipe Martins. E ontem o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o golpe de 64 foi uma espécie de casamento com alguns probleminhas, foi essa expressão usada por ele, e o Ministério Público e a Procuradoria em 18 estados e o Distrito Federal já entraram com ações para que não se façam celebrações, não se tenha celebração nesse dia 31 de março, professor Villa. Eu vou deixar de lado as questões do Oriente Médio apresentada pelo chanceler, porque ele desconhece o assunto, então não vamos nem a pena perder tempo com isso. Vamos falar rapidamente de 64. Eu digo isso porque eu estudei, escrevi, publiquei, debati, portanto eu não estou falando de alegre ou com interesse panfletário, oportunista ou com anacronismo histórico. O que é anacronismo histórico? Ler 64 com os olhos de 2019, certo? Então isso é anacronismo, você tem que entender aquela conjuntura de 64. Citei o meu livro sobre o governo Jango, 61-64, Jango um perfil, né? Tem várias edições, e o Ditadura Brasileira, a Democracia Golpeada da Esquerda e Direita, que vai de 64 até 85. Então é necessário entender que durante o período da história do Brasil, a intervenção militar era a última cartada usada nos debates políticos. Por exemplo, anos 20, Rebelião Tenentista de 22, Rebelião Tenentista de 24, Coluna Prestes. 3 momentos que você tem intervenções, tentativas de golpe e tal. 3. Depois 30, Revolução de 30, que também é uma rebelião militar, né? Também. Década de 30. 1932, Revolução Constitucionalista, uma rebelião militar. Participação civil, é verdade? Mas rebelião militar, 1935, intentona comunista, uma tentativa de golpe com forte presença, ou totalmente só nas Forças Armadas, Natal, Recife, Rio de Janeiro. 1937, golpe do Estado Novo, golpe militar, sob a liderança de um civil, Getúlio Vargas, mas um golpe, implantação de uma ditadura. 38, golpe integralista, tentativa de derrubada numa rebelião integralista, com algumas tinturas, é um movimento complexo, até de liberais que participam, a tentativa, inclusive, de assassinato da família de Getúlio Vargas, à época no Palácio Guanabara. 1945, 29 de outubro, que foi a derrubada, golpe militar, derrubada de Getúlio. O que aconteceu em 1954, em 24 de agosto? A pressão foi tão grande, né? E haveria uma intervenção militar que na manhã daquele dia se suicida o presidente da República, às 8h30 da manhã. O que aconteceu em 1955, em novembro? 3 golpes. Nós tivemos 3 presidentes no mesmo mês. 3 golpes. E durante o governo JK, que assume em janeiro de 56, houve 2 tentativas de golpe, Jacareacanga e Era Garças. Em 1961,
O que aconteceu durante quase 2 semanas, entre 25 de agosto a 7 de setembro, né? Com a renúncia de Jânio, João Goulart fora do país, estava em Singapura, não na China, como alguns pouco estudiosos dizem, tal, com todos aqueles incidentes que ocorrem, né? Os choques em Porto Alegre, a tentativa de bombardeio do Palácio Piratini, etc, etc, etc. Ação militar. Em 64, idem. Portanto, é necessário entender que naquela conjuntura histórica, portanto, eu fui dos anos 20 aos anos 60, a última cartada na disputa política era a tentativa de golpe militar. Tem de ser entendido dessa forma, portanto, o que foi 64. Tinha golpes promovidos pela direita, eu apresento vários grupos da direita. Tinha o Mourão, que tinha o seu grupo, não é o Mourão atual. Estou me referindo ao general Mourão, tal, que é sediado à época em Juiz de Fora, né? Tinha o golpe do Castelo Branco, tinha de outras correntes da direita, tinha golpe do João Goulart, que tentava dar um golpe de Estado, e tinha vários golpes patrocinados pela esquerda, também especialmente pelo Partido Comunista Brasileiro. Tinha também os brisolistas e o Grupo dos 11. É uma conjuntura muito complexa, que o presidente atual desconhece, ele não conhece a história, é uma pessoa rude, de formação muito precária, que desconhece a história do Brasil e desconhece. É isso que eu falei, se ele quer estudar, eu mando os livros, aí ele estude. Conhecimento demora anos, não se faz da noite pro dia. A questão que você tentar usar 2019 para ler 64, aí não dá. Então tá cheio de oportunistas aí, fazendo até documentários de 8ª categoria, que não dominam o ofício de historiador, como diria Mark Bloch, não conhece a história, não sabe ter o método e teoria da história para se debruçar sobre o acontecimento, não sabe ler os documentos, fazer a crítica externa e interna aos documentos, trabalhar com depoimentos e ter uma visão historiográfica, né? Fazer um balanço historiográfico do que existe sobre o assunto. Portanto, essa é uma discussão séria, há uma boa bibliografia. No Brasil, caso vocês queiram, listo uns 5, 7, 8 livros, falei 2 meus, posso citar o Hélio Gaspari, por exemplo, que é uma leitura indispensável também, leiam, vocês vão gostar. A discussão de golpe a contragolpe, em 74 ela começou, em 74 com o livro do Hélio Silva, 64 golpe a contragolpe. Portanto, é necessário estudo, conhecimento, acabar com a ignorância. Essa é a questão. Uma grande coisa para o Brasil é enfrentar a ignorância. Essa é a questão central, deixar de falar sobre o que não sabe, estudar, esse é o caminho.